Pessoal, a grande maioria de vocês, quando chega no consultório, tem uma queixa relacionada às mamas. E na maioria das vezes são queixas relacionadas à pós-gestação, pós-amamentação, mamas médias, mamas caídas e mamas assimétricas. Mas existe uma condição na cirurgia plástica que a mama deixa de ser uma questão somente estética e ela vira realmente uma cirurgia reparadora. Essa condição a gente conhece como gigantomastia. E nesse vídeo eu vou explicar para você exatamente como acontece isso, por que que isso é tão impactante na vida das mulheres que sofrem com esse tipo de problema e quais são as soluções que nós temos para resolver esse problema definitivamente. Senhores, meu nome é Bruce Otsuka, eu sou médico residente em cirurgia plástica. A gente vai conversar sobre a gigantomastia. Por definição, a gigantomastia são mamas grandes, mas que passam muito, do tamanho normal que a gente está acostumado. Essas mamas gigantes, elas podem facilmente, depois da cirurgia, ter uma retirada de tecido aí de mais de 1 quilo de mama de tecido mamário de cada lado. Ou seja, são mamas realmente muito grandes, por isso esse termo gigantomastia. E essas mamas elas são tão grandes e tão pesadas que elas comprometem definitivamente a saúde física e mecânica ali das pacientes. Quando você tem uma condição dessa, uma mama muito gigante, automaticamente você imprime ali uma força, um peso no tórax dessa paciente que puxa ela para baixo, como se fosse uma mochila carregada ali de livros. E esse peso excessivo, ele traz dores, principalmente na região cervical e na região torácica, problemas de coluna relacionados, você pode ter uma hérnia de disco, por exemplo, por conta desse peso excessivo que você carrega, e tem um incômodo estético muito grande, porque são mamas que atrapalham de você colocar uma roupa, de você encontrar um sutiã de tamanho adequado, e na maioria das vezes essas mamas elas são tão grandes que você tem inclusive dermatites, você tem lesões de pele associadas principalmente nas áreas das dobras ali do sulco inframamário e também nas regiões laterais. Todas essas condições elas se devem justamente por esse aumento excessivo dessas mamas. E essas mamas elas continuam crescendo ali depois do período da puberdade, se desenvolvendo, e elas atingem tamanhos muito grandes e começam a atrapalhar aí a paciente nesse processo. Uma das coisas que pode acontecer também é você ter o aumento mamário devido ao aumento do peso. Uma parte da mama ela é constituída de tecido gorduroso, então conforme você vai ganhando peso, essa mama também vai aumentando de tamanho. Só que quando você perde esse peso, ela também tem ali esse efeito reverso, de ir diminuindo, tá? E as gigantomastias, elas têm, além de um excesso de tecido gorduroso, também tem um excesso de tecido fibroglandular, de tecido mamário propriamente dito. A glândula realmente se desenvolve muito acima da média. Como que a gente faz para resolver isso então? Quais são as cirurgias? A cirurgia padrão ouro que a gente tem é a cirurgia de redução mamária, o que a gente conhece como mamoplastia redutora. Porém, essas mamas gigantes, elas trazem um problema que é um desafio para os cirurgiões plásticos. Como a gente tem uma mama muito grande, uma mama que na maioria das vezes é muito caída, a gente precisa subir a areola de um ponto muito baixo para uma proporção ali por volta de aproximadamente 19, 18 centímetros da fúrcula external, que é essa região aqui do meio do pescoço. Essa proporção de 18, 19 centímetros é a proporção anatômica, a proporção mais adequada, digamos assim, e mais fisiológica. Só que essa subida ela precisa ser acompanhada de uma vascularização. É por isso que essa cirurgia ela é bem desafiadora, porque a gente tem um risco de necrose do mamilo, da areola, muito maior do que nas mamas tradicionais, porque a gente precisa remover muito tecido e a gente precisa fazer uma subida bem grande, uma ascensão dessas areolas aí, às vezes 15 centímetros, às vezes até mais do que isso. E isso aumenta muito o risco de necrose do complexo areolo-mamilar, que eu falei para vocês. E esse é o grande desafio que a gente tem aí na cirurgia plástica. Como fazer grandes ascensões de areola e como retirar grandes quantidades de tecido sem prejudicar a vascularização dessa mama, a irrigação sanguínea dessa mama. Para resolver isso, para contornar essa situação, a gente tem diversas técnicas que a gente
costuma chamar de pedículos mamários. Esses pedículos são porções, né, de segmentos mamários que a gente preserva e preserva também nesse pedículo uma vascularização, uma irrigação. E é essa irrigação desse pedículo que vai sustentar essa areola numa nova posição. Isso não elimina completamente o risco de necrose areolar, tanto que em alguns casos a gente tem que optar, por exemplo, por uma cirurgia que vai tirar, né, esse complexo areolo-mamilar, que a gente chama de cirurgia de Tourette, e vai enxertar, vai confeccionar uma nova areola ali nessa paciente para evitar que ela tenha essa necrose ali, né, no pós-operatório. Em alguns casos, alguns cirurgiões já preferem fazer essa técnica logo de cara, mas também tem cirurgiões que optam por tentar subir essa areola, né, levar ela com uma vascularização própria e preservar esse tecido mamário, e preservar essa função, essa sensibilidade e outras coisas aí que estão inerentes a essa areola original da paciente. Não existe uma coisa melhor do que a outra, cada caso vai precisar ser avaliado, vai depender do grau de hipertrofia, do grau de pitose, né, do perfil dessa paciente, mas existem essas duas opções aí que são amplamente realizadas. Ela é uma condição, é uma cirurgia, né, que foge da parte estética, apesar da gente dar uma estética melhor para a paciente, mas a principal função dessa cirurgia é uma cirurgia reparadora. É uma cirurgia que eu falo que devolve a qualidade de vida. Você vai conseguir utilizar uma roupa adequada, você não vai sofrer e ter que procurar sutiã de tamanhos muito grandes, roupas, né? Você tem que se ajustar para a roupa. Você vai conseguir ter uma higiene melhor, você vai conseguir diminuir o risco de assaduras, né, de lesões, de dermatites e todos esses problemas, e vai diminuir consideravelmente o peso que você tem na sua coluna, principalmente na coluna cervical e na coluna torácica. Então, sim, é uma das cirurgias mais realizadas ultimamente em centros de referência para grandes mamas, né, mamas gigantes, e traz uma qualidade de vida muito melhor para os pacientes que são submetidos a essa cirurgia. É relativamente muito eficiente e conseguimos, né, com esse processo cirúrgico, devolver a qualidade de vida para nossas pacientes e fazer com que elas tenham uma vida normal, com mamas adequadas, e fiquem relativamente felizes com o corpo. Obrigado por você ter assistido até aqui, que a gente tinha para conversar sobre mamas gigantes, era isso. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder para vocês. E a gente se vê nos próximos vídeos sobre cirurgia plástica. Um abraço e até mais.